Shalom Haverim, Brohim Rabaim. Hoje nós estaremos fazendo um breve comentário dentro da Parashá Yitro, o capítulo 20 e o versículo 1, que traz informações bem interessantes concernentes ao texto hebraico. Desde já eu já quero te informar que existe uma diferença importante em relação ao texto português e ao que nós encontramos dentro do texto hebraico, e isso existe uma explicação encontrada dentro da própria tradição. Então, essa diferença ela é importante porque ela vai fazer sentido de acordo com aquilo que nós encontramos dentro da tradição judaica concernente à saída dos filhos de Israel da terra do Egito. O texto, geralmente em português, em boa parte das versões, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, a parte A do versículo do capítulo 20, o verso 1. No entanto, o texto hebraico, ele vai dizer assim: Ani Adonai Elohecha Hashem Hotseterra, que numa tradução, considerando aqui a expressão Hotseterra, seria: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos fiz sair do Egito. E não que vos tirei, é que vos fiz sair. Mas por que o texto hebraico ele apresenta, né, essa construção? Antes de nós explicarmos aqui, é importante que se saiba que a terra de o Egito, né, ele é tido como um lugar de limitação. A própria palavra Egito, Mitzraim, ela vem de uma raiz ou de uma outra expressão que é Mitzraim, que significa limites ou limitações. A tradição judaica, ela vai dizer que ninguém conseguia fugir da terra do Egito. O Egito era uma prisão intransponível. Ninguém conseguia sair de lá. Além disso, a tradição vai dizer que havia um feitiço na terra do Egito que impedia com que as pessoas saíssem de lá. Então, era como se a pessoa não tivesse forças. Era uma prisão não só física, mas também espiritual. O capítulo 7, o versículo 22, e o capítulo 7, versículo 11, o 22 de Shemot e Êxodo, vai dizer que os magos do Egito, eles se utilizavam dos elementos da natureza para controlar as pessoas, e eles manipulavam os elementos da natureza. Assim como também eles manipulavam os Shedim, controlavam os Shedim para fazerem aquilo que era conveniente para ele. E como que eu sei disso? O texto hebraico, no capítulo 7, o verso 11 e 22, vai mostrar uma expressão chamada Belaterrem, e uma segunda expressão, Belahaterrem. Belaterrem caracteriza exatamente isso, que eles manipulavam os elementos da natureza, e Belahaterrem, que eles controlavam os demônios, né, naquela região. Então vejam bem, aqueles que estavam no Egito, aprisionados, eles estavam debaixo de uma magia, um feitiço, né? Era algo também espiritual. Por isso que quando Deus tira Israel do Egito e livra o povo de lá, as nações, elas ficaram impressionadas, elas ficaram assustadas. Por quê? Porque eles sabiam que era praticamente quase impossível fugir do Egito. Mas o Criador, então, ele se apresenta ao seu povo, que até então estava vivendo uma vida confortável, eles estavam adaptados, acostumados ao Egito. Então, quando o texto diz: eu vos fiz sair, o que quer dizer? Deus iria permitir circunstâncias, situações que iria fazer o povo de Israel desejar sair de lá. E só assim, só dessa forma, então, ele iria tirar o seu povo, iria entrar em cena. E é exatamente isso que acontece. O povo começa a ser perseguido, eles então clamam para um Salvador, por um Salvador. O Eterno envia Moshe, e então eles começam a desejar. É isso que Deus fala. Então, eu vos fiz sair, ou seja, Deus ele começou a fazer o povo desejar querer sair do Egito. E você conhece o resto da história. O Senhor envia Moisés, e Moisés então entra numa batalha espiritual com os magos do Egito, e através das pragas, dos sinais que foram manifestados naquele lugar, ele começa a subjugar todas as entidades demoníacas que haviam naquela região. Exatamente, irmãos. Eu já ouvi algumas pessoas falar assim: por que o Novo Testamento fala tanto de demônios, de diabo, e a Taná não fala? A Taná, ela fala sim de entidades espirituais, só que ela vai utilizar uma linguagem pichat, ela vai utilizar uma linguagem simples. Por quê? Porque o texto da Taná é um texto que está disponível, está acessível a todo tipo de leitor. Então, aquele com o aspecto mais místico, mais esotérico, está reservado somente a pessoas que têm conhecimento da tradição. Então, quando o texto vai falar do Egito, né, da tradição, o que o texto ele vai falar para nós? O que a tradição ensina? Que havia em cada localidade, em cada região, em cada país, né, você tinha um governante terreno e uma potestade espiritual que atuava sobre aquela região. E o que Moisés faz? O que Deus vai fazer por meio de Moshe Rabbeinu, por meio de Moshe? Vai subjugar todas essas entidades para libertar o seu povo. Então, eu não sei quais são as suas limitações, quais são os seus Egitos, mas eu quero dizer que o Deus que estava no Sinai,
entregando a Torá para o seu povo, ele também está aqui hoje, é o mesmo Deus que atua. Basta tão somente você acreditar e crer no Elohim de Israel. Quando o Eterno ele dá a Torá para Israel aqui nesse contexto, né, os rabinos vão entender que o próprio Criador ele está entregando a sua alma, né, ele vai imprimir a sua alma no rolo da Torá. Tanto que os rabinos entendem que a expressão ani, ela é um acrônimo da expressão aná, nafishi, rataviti, ketaviti. Eu pus a minha alma no rolo. Então, creia, né? Eu não sei quais são os seus limites, suas limitações, quais o Egito que você de repente está ainda inserido, né? Mas o nosso Elohim, ele ainda continua libertando, ele continua salvando, ele continua manifestando o seu poder para o seu povo. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal Or HaTorá. Eu aguardo vocês no próximo material.